Deus. Coloque a mão na altura do seu coração, por favor. Jesus, obrigado. Eu sei que hoje nós estamos tendo mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. E o que eu peço ao Senhor, Jesus, é que o Senhor nos dê, dentro da Sua palavra, uma direção, meu Pai, do Teu Santo Espírito. Ô Jesus, que não fale o homem, mas que fale o Teu Espírito Santo. Eu creio, meu Pai, que o Teu Espírito Santo falará e nos dará uma direção. E você que crê, diga amém. Agora com fé, diga aí bom dia para quem está perto aí. Diga assim, Deus abençoe. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito já estudamos todos esses, tá lá no Facebook, tá? É só depois você abrir o Facebook, você encontra todos lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e hoje o que, igreja? Bondade. Pessoal, eu falei na semana passada que a palavra benignidade e bondade, elas são palavras sinônimos, né? Elas parecem uma com a outra e às vezes até o significado, em alguns momentos, eles parecem um com o outro. Mas pregamos na semana passada que a benignidade, ela não tem tantas coisas parecidas assim. Porque a benignidade, ela não é a bondade. Benignidade é uma questão de caráter, já está no próprio caráter da pessoa, ela é em praticar o bem-estar para o próximo. Já a bondade, olha para o pastor, é o ato de realizar o que é bom para o próximo. E aí eu te pergunto uma coisa, depois da sua conversão, eu não estou falando de antes, porque a velha criatura, a partir do momento que você aceitou a Cristo, até os pecados, você pediu perdão e tal ali, se arrependeu, a Bíblia diz que Deus ele não se lembra mais disso aí. Você não tem nem que pedir perdão mais por causa disso. Mas depois que você aceitou a Cristo, você que às vezes até foi chamado como obreiro, como obreira, até mesmo como pregador, você tem praticado o ato de bondade para com as pessoas? Por que eu falo isso? É muito sério nós analisarmos ao contexto da Bíblia isso. Por quê, pessoal? Lá na frente eu vou te mostrar que Deus ele realiza feitos somente na vida daqueles que são bondosos, que praticam a bondade. Mas olha o que está escrito em Provérbios 14, 31. Então é o ato de realizar o que é bom para com o próximo. Olha Provérbios 14, versículo 31, por favor. O que oprime ao pobre, atenção, insulta aquele que o que, igreja? O pobre não é só o pobre financeiramente. Às vezes é o pobre de espírito. Vou te dar um exemplo bem claro. Na minha família, eu tenho ainda pessoas que não se converteram. Quando eu falo se converter, é aceitar verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas, elas são pobres de que, igreja? De espírito. Elas ainda não têm espiritualmente a riqueza do Espírito Santo. Meu irmão, oprimir o pobre é deixar de praticar o que é bom. Pessoal, envolve tudo. Envolve tudo. A esposa, por exemplo, que ela conhece a palavra, ela está na igreja, e o marido que não está. Dependendo do que você fizer com o seu marido, você está não oprimindo o seu marido, você está insultando a quem, igreja? Vou te dar um exemplo bem claro. O que adianta a mulher ficar enfiada o dia todo dentro da igreja? O dia todo mesmo. Não estou falando da pastora ou daquela que ela é remunerada para poder fazer a obra. Não estou falando dessa, estou falando de uma irmã, membro aqui da igreja. O que adianta ela ficar o dia todo na igreja e chegar dentro de casa e não fazer, com todo respeito, nem uma comida para o cara que trabalhou o dia todo? Ela está insultando, oprimindo o pobre de espírito. Sabe quando que esse cara vai se converter? Nunca. Nunca vai se converter. Eu estou falando da igreja. Agora eu vou levar para o outro lado. O que adianta um marido que é conhecedor da palavra ficar o dia todo correndo atrás das coisas, de trabalho, lutar mesmo com unhas e dentes e, de uma certa maneira, irmão, deixar faltar ainda algo para dentro de casa, não por condição financeira, mas por muquiranagem mesmo. Olha para mim, ele está oprimindo o pobre de espírito. Ele está insultando a quem, igreja? Então, bondade não é só você entregar a cesta básica para alguém, ou você apenas... E não adianta, e vou falar e tá tudo certo.
ir lá e entregar a cesta básica e tirar a foto lá dando a cesta básica. Você me desculpa aí, você acabou de anular o seu ato. Não estou jogando piada para ninguém, irmão. Mas eu estou falando que Jesus ensinou a palavra. Que a mão direita faz o quê? Não adianta nada você ser bom para com os de fora e ser ruim para com os de dentro. Por que eu estou falando isso? O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, atenção, igreja, honra-o. Mas honra só o necessitado? Não, honra quem, igreja? Aí agora nós vamos começar a entender algumas coisas. Pessoal, a maldade, ela é o oposto da bondade, é óbvio, você já sabe disso. Mas a maldade nunca vai combinar com servir a Deus. E aí eu vou te provar daqui a pouco. Mas atenção, olha para a tela, por favor. Olha para a tela. 1 Tessalonicenses 5, 22 aí, Diogo. Ser bom é até praticar isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-se-vos de toda a aparência do que, igreja? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que eu tenho que fugir de toda a aparência do quê? Ser bondoso é eu até vigiar na questão da aparência do mal. Vou te dar um exemplo agora, bem simples de você entender. Vamos supor, já preguei isso, falei isso uma vez na quarta. Vamos supor que aparece uma visita na quarta-feira para o pastor Antônio Júnior fazer. Aí vamos supor que o Petrônio, que está me auxiliar aqui, está fazendo um outro negócio ali, o pastor Murilo tem que fazer uma outra coisa, e o pastor Alex nesse dia não consegue vir aqui. Um exemplo. E aí só tem a Áurea que ajuda a gente aqui. E eu preciso de alguém para ir fazer visita comigo. Eu vou colocar a Áurea dentro do carro, eu e ela, para ir fazer visita comigo? Mas pastor, mas a Áurea é uma senhora. Deixa... Olha aqui para mim, olha para mim. Mas eu estou fugindo da aparência do mal? Não estou fugindo. Eu não estou sendo bom para com quem? Bondade é até você se abster, você não se preocupar em fugir com a aparência do mal. Você quer um negócio bem simples de entender? Não fica triste com o pastor aqui não, gente. Mas até esse negócio, olha para o pastor aqui, posso falar, gente? Tá eu, um exemplo, tá você e a sua esposa ali. Aí alguém te manda mensagem, você vai ouvir perto da sua esposa o áudio no ouvido? Não, peraí, mesmo que não tenha nada, mas você está fugindo da aparência do mal? Você vai demonstrar para a pessoa que às vezes até está fraca espiritualmente falando, uma certa desconfiança. Se você me ligar, eu já estiver deitado, eu vou te atender, mas eu vou atender no viva voz. Mas vai acordar a sua esposa? E o que tem? Se eu não acordei, ela pode acordar também? Porque olha para mim, aí vamos supor que eu vou lá, pé por pé no banheiro, para poder ouvir. Eu não estou fugindo da aparência do mal. Eu não estou sendo bom, irmão. Eu estou oprimindo a Deus. A gente tem que ter a vida tão limpa que se alguém falar alguma coisa assim, ó, você fez isso, prova. Pode falar. Quiser me perguntar qualquer coisa, me pergunte. Estou falando aqui como homem de Deus. Ser bondoso não é só sair daqui dando dinheiro para os outros. Não é isso. Ser bondoso, meu irmão, é também fugir da aparência do mal. Eu acabei de citar para você aqui. Mas aí eu saio, vamos supor, fazer a visita e levo. Coloca a Áurea no banco de trás. Não, é o Uber, né? Mas olha aqui para mim. Alguém que está fora, que vê, vai falar que eu estava fazendo visita? Vai falar, ih, rapaz, que pastorzinho lá gosta de uma véia. Não, é brincadeira. Mas olha aqui pro pastor aqui. É lógico que é só brincando aqui. Mas eu não vou estar sendo bom para com a minha esposa, eu não vou estar sendo bom para com ela, eu não vou estar sendo bom para comigo e nem para com vocês, irmão. Aí agora, a gente, de uma certa maneira, começa a entender algumas coisas que a gente ainda precisa melhorar. Eu estou passando aqui para te desejar boa noite, mas peraí. Para quem que está te desejando boa noite? Ah, o meu chefe está passando para te desejar boa noite? Mas se eu for grosseiro, eu vou perder o emprego. Eu prefiro perder o emprego do que perder a minha alma, irmão, perder o meu casamento. A gente precisa... Pastor, aprenda uma coisa, gente. O líder, ele age na classe. A irmã, quando é uma irmã que tem a cabeça bíblica, ela corta como a faca tramontina corta.
mas na tranquilidade. Ô, meu patrão, agradeço por desejar boa noite, mas meu marido também quer desejar para o senhor uma boa noite. Eu duvido que você vai mandar mais mensagem para você. Bondade, fugir da aparência do mal. E aí, isso aqui é muito bom. Quem é bom para com os outros, sempre será honrados por Deus. Vamos ver? Salmo de número 125, versículo 4. É igual o negócio, irmão. Você me desculpa aqui, se alguém faz isso aí, eu respeito, irmão. Mas eu penso assim, por que eu vou chegar em casa e vou vir colocar, estou jantando ali um exemplo para minha esposa, e vou colocar o telefone com a tela virada para baixo? Para quê? Não, para quê? Não, sério. Para quê? Não, pastor, mas não tem nada a ver. Mas tudo bem, irmão, não tem nada a ver, então fica assim, ó. Eu aprendo muito com a minha liderança, irmão. Um dia o pastor falou isso. Ô, irmão, por que essa película é desse jeito? Ah, pastor, eu coloquei. Não, irmão, mas por que você colocou? Você não quer que ninguém. Você não quer que eu veja? Porque isso aí é para esconder alguma coisa. Não, senhor, pai. Então tire, irmão. Não, sim, senhor, pastor. Ó, se alguma coisa sua, então fala, pode falar. Pergunta qualquer coisa que quiser. Pode perguntar, irmão. O quanto você foge da aparência do mal, você não tem nada que envergonhar. Não tem nada, irmão. Não tem. Bondade é também fugir da aparência do mal. Tem coisas, pessoal, que a gente está fazendo e que a gente está deixando de ser honrado por Deus, não é por causa do diabo, tá? É porque a pessoa deixou de ser uma pessoa bondosa. E pastor, mas e eu que errei? Já pediu perdão? Já. A pessoa já perdoou? Já. Então não deixa ninguém te acusar mais, irmão. Você é uma outra pessoa. Diante de Deus, você vai para o céu. Não fica com medo disso, não, nem se martirizando por causa disso. Você diante de Deus, você é uma outra, ninguém pode te acusar. Por exemplo, com coisa do passado, qualquer um que me falar alguma coisa, eu posso falar assim, mas isso não se repetiu. Hoje eu sou nova criatura diante do Senhor Jesus. Estou falando como homem de Deus. Deixa ninguém te acusar. Mas olha como que Deus ele honra os bondosos. Ó, faze o bem, ó Senhor, a quem, igreja? Aos bons e aos que são retos de quê? Deus sempre fará o bem para aqueles que são bondosos. Meu irmão, e quando a pessoa ela é boa, ela é uma pessoa bondosa, Deus nunca deixa ela, de uma certa maneira, sem ser suprida. Eu conto um caso de uma irmã lá de Ipatinga, e essa irmã é um negócio incrível, eu já contei. Fui uma vez na casa dela, eu ia toda quinta lá, quando eu morava lá, era muito amigo do esposo dela, ainda a gente é amigo, né? O Pedrão. E eu lembro que eu cheguei, Maria José, o Pedrão tá aí? E ela mora como se fosse uma chácara, assim, é muito bom ir lá, muito bom mesmo. E aí, Juninho, tá assim, entra aí e tal. Vou fazer para vocês aqui um café. E ela faz um negócio gostoso, que é aquele bolinho de chuva com canela. Aquilo é muito bom, irmão. Ainda bem que esses dias eu não estou comendo, porque se eu estivesse vendo agora um na bacia, eu ia comer. Eu acho que é muito bom. Quando eu olhei para o botijão estava tombado. Eu pus a mão para... Não mexe aí, porque o botijão quando tombou, é porque o quê? Eu falei, como assim? Só vai acabar quando Deus me der o dinheiro. O Pedrão está desempregado, você sabe? Eu também estou na luta. E eu sou dizimista. Deus sabe do meu caráter. Falou desse jeito, irmão. Eu fiquei assim, ó. Você acha que Deus vai impedir um gás de acabar? E fui. Fez o negócio, a gente comeu. Quando foi na outra quinta, eu voltei lá. O botijão também. Por Deus está no céu. Se ela estiver vendo aí, Maria José, ela testemunha aí, irmão. Que ela sempre vê. Maria, não deu ainda o dinheiro. Ué, não vai acabar. Eu falei, hein? Falei, eu preciso me converter, irmão, que eu estou muito incrédulo. Por Deus do céu, gente. Fez a mesma coisa. O bolinho lá de chuva fez o café. Moral da história. Quando eu fui embora, ela me liga e fala assim, Juninho, minha filha veio aqui e falou, mãe, eu estou sentindo em dar para a senhora essa quantia. Era o que eu precisava para comprar o botijão. Quando eu peguei a quantia, eu olhei para o fogo. Mas olha para a vida da mulher. Não estou jogando piada para ninguém. Os bons nunca serão desamparados por Deus. Você pode estar dentro da empresa, você pode estar em qualquer lugar. Deus sempre envia alguém para poder te ajudar, para poder te dar uma força. Mas se não pratica a bondade, não é só, você não tem que ser bom só para o seu patrão. Você tem que ser bom também para a sua esposa, para o seu marido. Você não tem que ser bom para os seus funcionários apenas. Você tem que ser bom também para a sua família. A gente precisa agora pontuar algumas coisas. É por isso que quando a gente começa a falar assim, tem gente que espana. Porque a mensagem que vem para poder mexer no seu ego,
para poder passar a mão na sua cabeça, ela não te leva para o céu. Mas vê esses lugares hoje, o tanto de gente, porque está muito fácil hoje ouvir algumas pregações, porque elas não te confrontam com a realidade, elas passam a mão na sua cabeça. Eu tenho visto cada absurdo falado em cima do altar que não é brincadeira, irmão. Coisa que você pode fazer o que você quiser, que Deus não está nem aí para o seu pecado. Quem disse isso? Não vai nessa onda. Nós precisamos agora a começar a praticar bondade. E aí eu vou te mostrar agora que para os bons, Deus sempre será fiel, irmão. É Atos capítulo de número 9, versículo 36. Ser bom é uma coisa, praticar bondade é outra, tá, gente? Você lembra o que Jesus falou assim? Bom mestre, o Jó falou com ele, não, bom só tem um, aquele que está lá em cima. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, como você pode assim falar. Tem gente que fica discutindo essas bobeiras aí. Que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atenção. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. Você notou que essa discípula Dorcas, ela morreu? Você notou que antes dela morrer, ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia? Vocês notaram isso? Ela era como se fosse aquela discípula dentro da igreja, que ela fazia até a roupa dos obreiros, fazia a roupa do pastor ali, do sacerdote, o que for, e ali ela fazia de vontade própria. Sabe, ela, por si só, ela praticava a bondade. Por si só. Mas olha, mesmo praticando bondade, ela morreu, ficou enferma. Só que, olha como que é importante. A Bíblia diz que eles não sepultaram a Dorcas, colocaram a Dorcas no quarto alto. Gente, olha para o pastor. Até as pessoas, às vezes, que não conhecem tanto a palavra, elas sempre terão paciência, de uma certa maneira, com aqueles que são bondosos, irmão. O patrão, às vezes, o bondoso, é um bom funcionário. Aí acabou dando uma escorregada, o patrão não vai te mandar embora. Ele vai te depositar num quarto alto, ele vai ficar ali torcendo para que você melhore. É igual, por exemplo, quando você pega, por exemplo, um obreiro que deu um deslize. Você sabe que é uma boa pessoa, você não desiste dela, irmão. Você insiste com aquela pessoa. Foi um deslize, a pessoa, sabe, um momento ali, você não desiste da pessoa. Eles não desistiram de Dorcas. A Dorcas era importante, muito importante para eles, viva e não morta. O bondoso, ele sempre, as pessoas não vão desistir dele, irmão. Não desiste da pessoa. E aí agora você vai entender, ó. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Olha que como essa mulher era querida. Você notou? Você notou sim ou não, gente? Que as viúvas mostraram aqui o que ela fazia. Era uma mulher que praticava a bondade. E aí você vai ouvir agora, ó. Mas Pedro, fazendo a sair, a todas, né? Pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, ó. O que ele disse aí, igreja? Levanta-te! E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, o que, igreja? Assentou-se. Mas peraí. E se ela não fosse boa para com aquelas pessoas? Elas tinham ido atrás de Pedro? Aí é que está agora a nossa mensagem. Muitas vezes, Deus não pode nos honrar porque a gente não tem bondade suficiente para fazer as pessoas intercederem por nós, irmão. Coisa séria isso aqui, hein? Quando você tem bondade, você demonstra, as pessoas fazem questão de interceder por você. Primeira parte de hoje, eu falei que eu ia tentar fazer as duas, eu vou fazer sim. E aí, será que nós temos praticado a bondade que o próprio Espírito de Deus nos pede? A gente continua ainda pensando só no nosso umbigo, a ponto de a dor do próximo não me doer. Sabe? A gente precisa começar a entender algumas coisas que a gente ainda não está entendendo. A pessoa é boa pessoa, trabalha e tal, mas por que você não honra a pessoa, se você pode? Hoje eu estou aqui porque alguém me honrou. Talvez, se fossem outras pessoas, eu não estaria aqui.
E aí você fica vendo o tanto de coisas que Deus tem feito. E aí a gente, às vezes, atrapalha até o agir de Deus no futuro, na vida daquela pessoa que vai ser uma excelente empresária, ou um excelente patrão, o que for, porque você não deu para a pessoa uma oportunidade. Ontem eu fui fazer uma visita, mais a minha esposa, e uma pessoa, um irmão da igreja contando para mim que ele foi mandado embora de uma empresa, até por coisa pessoal lá, perseguição lá de uma pessoa. E aí ele já saiu dali, já falou com a esposa dele, nós vamos mudar, ou a gente muda a nossa vida. Pronto. Resultado, montaram uma empresa. E passando muita luta, muita dificuldade, e ele pensando até em abrir mão depois ele ir embora. Aí um amigo ligou para ele, rapaz, o que você está? Você está precisando? Não estou não. Está precisando? Não estou não. Está precisando? Rapaz, você me perguntou de novo, eu vou falar, eu estou precisando sim. Então passa a conta do cara do aluguel, que eu vou pagar o aluguel aí da sua empresa para você esse mês. Você me paga quando você puder. Mas moral da história, olha para mim. Tempos passaram, aquela empresa que o mandou embora precisou do serviço dele. Hoje, ele é um representante dessa empresa aqui na região. Mas o que me chama a atenção? Foi uma pessoa da empresa que mandou por conta pessoal. Mas quando chegou lá para o dono da empresa, sabe qual é a empresa que a gente poderia contratar lá para prestar o serviço? Sim, a empresa tal. Do fulano de tal. Não, esse camarada já conhece o nosso serviço, eu não sei nem porque ele, resumindo, eu não sei nem porque ele foi mandado embora. O que eu estou falando, gente? Quando você é uma pessoa que pratica a bondade, ainda que você sofra uma queda, mas Deus faz com que você dê saltos e saltos e saltos para cima. Deus nunca vai desamparar aquele que pratica a bondade. E a outra parte do fruto do Espírito que a gente vai estudar hoje, Gálatas 5:22, vamos lá? Aí nós vamos agora ter um pouquinho de diferença, que algumas traduções aí não fala fé, fala fidelidade, mas você vai entender por quê. Então a primeira parte de hoje, olha para o pastor, nós entendemos que nós temos que praticar a bondade, sim ou não, gente? Sim. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, né, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e o que, igreja? Tem alguma tradução aí que diz fidelidade? Abre aí, vamos ver. Tem alguma tradução que diz fidelidade aqui? Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco. Mais algum aí? 6. Olha para o pastor aqui. Eu não entendo muito dessas coisas, não. Mas eu fui lá no dicionário e olhei. Isso aqui não é algo que eu criei, não. Eu copiei lá do dicionário do Google. Esse termo aí tem um nome grego, né? Pistis, que é um termo do grego koiné. E ele, de uma certa maneira, também ele tem derivados e variações. Ele significa fidelidade, mas ele também significa fé. Aí eu até coloquei aqui, E os dois termos em português possuem a mesma raiz também. Fides, termo latino, cognato de pistes. Então, olha para o pastor. Fidelidade quer dizer lealdade, sinceridade, atitude, confiança ou também fé. Olha para o pastor. A pessoa que tem fé não é só aquela que reivindica diante de Deus no mundo espiritual a sua bênção. Até a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o quê, igreja? Mas a pessoa que tem fé, ela também será uma pessoa fiel, irmão, que pratica fidelidade. Aí nós vamos para uma outra parte perguntando para você assim: até que ponto você tem demonstrado fidelidade para com Deus? Pastor, peraí, parece que de uma certa maneira o senhor vai falar sobre fidelidade ao invés de fé? Sim, sabe por quê? Olha Mateus 25:14, vamos lá. E você vai entender agora que se você é uma pessoa que tem fé, você sempre será uma pessoa fiel. Você quer que eu te prove agora? Uma pessoa que tem fé é uma pessoa fiel? Sim, eu vou te mostrar. Cheguei no meu dia do meu pagamento, cheio de dificuldade financeira. E aí, chega no momento, eu recebi ali, aí eu já pego para poder olhar as contas, e estou apertado, e aí eu já olho ali, já pego a conta do dízimo e fiz o dízimo, mesmo naquela situação de luta ali. Olha aqui para o pastor. Eu tive fé, sim ou não, gente? Porque eu sei que Deus vai me ajudar. Mas e além da fé, eu demonstrei fidelidade, sim ou não? Pronto, você vai ver que fidelidade e fé, elas se assemelham aí. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor um exemplo, que a esposa do camarada passa um problema de saúde a ponto de ficar acamada, mas acamada na situação desesperadora. E os dois são novos, jovens.
E aí, o camarada que está ali, o marido, ele tem necessidades físicas que você está entendendo aqui. Sim ou não, gente? Consegue entender? Mas ali, ele fica na fé que, de uma certa maneira, a esposa dele vai levantar dali e que Deus vai honrar e não se envolve com ninguém. Além de demonstrar fé, ele demonstrou também o que, igreja? Então, fidelidade se assemelha à fé. Aí agora vai ficar um pouquinho assim agora, ó. Vai ficar um pouquinho assim agora. Vamos lá. Ó. Atenção, Mateus capítulo 25, versículo de número 14, diz assim, ó. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. O camarada tinha que fazer alguma coisa fora da terra, ele então pegou aqueles bens que ele tinha, chamou os servos ali, aqueles que eram fiéis, e olha o que ele vai falar. Ó. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua, o que, igreja? E ausentou-se para longe. Ele entregou 5 para você, 2 para você e 1 para você. Você tem condições de cuidar desse, você tem condições de cuidar disso, e você tem condições de cuidar desse, tá bom? E foi embora. Atenção agora, igreja. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou quantos, igreja? Outros o quê? Peraí, mas para negociar e conseguir alcançar mais 5, ele teve que ter fé. Sim ou não, gente? Guarda os detalhes. Versículo seguinte. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Pronto. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de quem, igreja? Peraí, olha para mim. Esse camarada aqui, ele demonstrou fé? Sim ou não, gente? Não. Você sabe por que ele não demonstrou fé? Quando você tem fé, você nunca fica com medo de perder, irmão. Você nunca fica com medo de perder. Ah, fica com medo, vai morrer, vai para... Não. Você sabe que aquilo ali, Deus vai fazer multiplicar na sua mão. Você não fica com medo de perder. Mas aí agora é que está agora a nossa mensagem. Ó. Versículo seguinte, ó. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ou então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com quem, igreja? Além de demonstrar fé, ele devolveu 4, ele devolveu 10. Ele foi ou não foi fiel? Fé e fidelidade. Olha o versículo seguinte. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Atenção. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros. Ele não poderia falar que ganhou 3, sim ou não? Afinal, ganhou 1 apenas, sim ou não, gente? Mas olha para mim, se ele falasse, ó, só ganhei 1 e ficasse com 1, ele não era uma pessoa Olha, fé e fidelidade. Atenção agora, igreja. Disse-lhe o seu senhor, bem está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do teu senhor. Aí entra o outro camarada que acha que estava fazendo bonito. Ó. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Meu irmão, para o camarada colher onde ele não semeou, não é que o cara é duro, é um camarada de fé, irmão. E aterrorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é? Olha para mim, ele não foi fiel. Sabe por que ele não foi fiel e não teve fé? Porque se ele fosse fiel, ele multiplicaria aquilo que foi dado. Sim ou não, gente? Só que aí é que está agora a nossa mensagem. Olha o versículo seguinte, ó. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei. Vai lá, por favor. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com o que, igreja? Aí eu te falo assim, não entenda o pastor errado. Não entenda o pastor errado. A parte do fruto, que é a fidelidade e a fé, ela sempre vai existir naquilo que Deus colocou na nossa mão. Por exemplo, Deus colocou na sua mão, de uma certa maneira, uma responsabilidade ministerial. E aí, você tem devolvido para Deus com frutos?
Obreiros aí, que só gostam de vir aqui, vem aqui uma vez, vai embora para casa. Não comenta nem com o marido o que ouviu, com a esposa o que ouviu aqui dentro. O evangelho fica só para ele. Ó, só para mim. Não, eu sou servo. Mas e o marido? Está se perdendo? Você não multiplicou o que Deus te deu até agora? Aí Deus permitiu um casamento, aí você casou lá com a mulher que você queria, ou talvez você casou com o homem que você queria, e agora você fica retendo o talento que Deus... Não, pastor, mas Deus me deu talento até... Sim, o talento de fazê-lo uma pessoa melhor, aí agora você está se assemelhando a ele. Até ir para o boteco agora você está indo. Não, quer dizer, Deus colocou na sua mão a condição de convertê-lo, agora você está fazendo a mesma coisa que ele. Você está escondendo o que Deus te deu. Se Deus te deu um talento, não é para você guardar, é para você ser fiel a ponto de devolver para Deus multiplicado, irmão. E não estou jogando aqui piada para ninguém. Deus deu para a senhora um talento para ser mãe. A senhora está multiplicando o talento como mãe, ou a senhora não está ensinando para o filho, de uma certa maneira, como verdadeiramente ser um servo fiel? Aí a gente chega agora num ponto, irmão, que a gente às vezes vacila, porque Deus até nos dá talentos. Pastor, eu não recebi talento nenhum. Por quê? Ah, pastor, eu estou sem dinheiro, mas sua vida é um talento, sua saúde. Ah, você quer dinheiro? Levanta cedo. Corre atrás. Mas, irmão, a gente precisa agora entender isso. Só que tem um porém. Deus prova a nossa fidelidade, viu, pessoal? Salmo 11, versículo 5. Deus colocou na sua mão um talento. Só que Deus prova a nossa fidelidade. Sério, pastor, sério. Irmão, o que Jesus estava fazendo lá no deserto? Deus estava provando o que dele, igreja? O que Deus estava provando de Jesus lá no deserto, igreja? Fidelidade. O que às vezes você que está casado passa por um período que às vezes você até quer chutar o pau da barraca? E eu vou falar contigo, às vezes é até aos olhos naturais, é o que tem que fazer, irmão. Mas se for Deus permitindo isso tudo para provar a sua fidelidade, aí você já está igual o cara, irmão. Você condenou tanto, falou muito, orou aqui, expulsou o demônio, agora você está fazendo igual o cara. E se Deus estiver provando a sua fidelidade? Sabe, aquele negócio que você tanto esperou, aí chegou na hora, parece que não deu certo. E se Deus foi Deus que vai te dar daqui um dia? E se Ele estiver provando a sua fidelidade? Pastor, eu orei com fé, voltei lá no médico, estava do mesmo jeito. E se foi Deus provando a sua fidelidade? Pastor, estou com muita raiva do que o senhor falou. Morde as costas, irmão. Eu prefiro que você saia com raiva de mim aqui do que Deus fique triste com você no dia do juízo. Você lutou tanto por algo, agora você está fazendo a mesma coisa, irmão? E se for Deus provando a sua fidelidade? E se foi agora Deus jogando, o diabo jogando na sua cara assim, tá vendo aí, ó? Você nunca quis mesmo, porque você está fazendo a mesma coisa agora. Pastor, mas entenda a mim, não. A Bíblia diz que Deus supre todas as minhas necessidades, velho. Não sei por que Deus está falando isso aqui, mas você sempre segurou para ser uma... Agora está fazendo a mesma coisa, irmão. Salmo 11:5 diz assim, ó, o Senhor prova a quem, igreja? Se é fiel, às vezes Deus vai nos provar mesmo. E o próprio Salmo, agora 119:71, vamos lá. Pastor, estou com muita raiva do que o senhor falou. Fica com raiva da sua atitude, irmão. De mim, não. Agora tá, né? Antigamente era segura, né? Nas mãos de Deus aqui, né? Agora tá lá assim, ó. Bebo. Entendi mais nada, irmão. Salmo 119:71. Pastor, mas eu vou mudar. Então muda mesmo, porque Deus quer. Olha o que o salmista fala aqui, ó. Foi-me bom ter sido o que, igreja? Afligido. Para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes, pessoal, Deus, ele até permite a prova na nossa fidelidade. Se você for ler a Bíblia, você vai entender. O Adão, Deus falou para ele dar fruta, mas aquilo ali era provando o que dele? A fidelidade. E eu vou te dar um outro exemplo, esse eu quero que abra. Gênesis 22.
Por que Deus prova a nossa fidelidade? Agora você vai entender. Pastor, mas eu lutei tanto, pastor, lutei, mas se foi Deus que está provando a sua fidelidade? E se for Deus? E aconteceu depois dessas coisas, essa palavra tentou, eu não gosto muito dessa tentou não, porque fica estranho, mas tem uma tradução que diz provou, mas deixa essa aí, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Versículo 2, Diogo, por favor, rapidinho. E diz, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu, o que, igreja? Olha para mim aqui, Deus queria o menino? Deus queria o menino? Não, o menino já era dele, irmão. Deus não queria. Deus só queria provar o que de Abraão? Fidelidade. O bom desse fruto aqui, que é a parte desse fruto, que é a fidelidade, é que nós temos que estar preparados para a prova às vezes, tá, gente? Você orou tanto, pediu tanto essa bênção, e agora parece que essa bênção está em risco, não significa que às vezes é o diabo. Às vezes é Deus provando a sua fidelidade. Se orou tanto por essa pessoa, ou orou tanto por essa, pastor, mas deu certo, agora parece, às vezes é assim. Pastor, e o que aconteceu? Verso 7, por favor. Então falou Isaque ao Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Para mim, eu acho que essa foi a primeira parte, a parte mais difícil. O filho fala, papai, pois não, meu filho, fala comigo. Ô papai, e aí? Estou vendo tudo aqui, que só está faltando o cordeiro. E se for Deus, irmão, que está provando a sua fidelidade, essa parte do fruto, eu não vou falar que essa é a parte ruim do fruto. Não vou falar isso, porque Deus tudo que vem de Deus sempre será bom. Mas essa parte do fruto chamada fidelidade, ela às vezes é o que a gente menos consegue demonstrar para Deus. Sabe por quê? Porque todo mundo é de Deus, até tudo está bem. Mas começou o período de luta, às vezes a gente fraqueja. Pastor, sério, sim, tem uma tempestade que a Bíblia narra que não foi o diabo, foi o próprio Senhor que permitiu no barco dos discípulos. E se for Deus provando a sua fidelidade? Pai, é o seguinte, a gente vai lá, o senhor sabe que eu estou aprendendo agora com o senhor aí, e eu quero sacrificar junto com o senhor lá o holocausto. O pai fala, ixi, meu Deus. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos o que, igreja? Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para matar o seu filho. Aqui, eu entendo que o Abraão, ele acreditava assim, eu vou matar porque Deus pediu, ou eu vou ir até onde eu consigo, porque se eu for até onde consigo, se Deus quiser, ele vai parar, ou vai fazer, talvez o Isaque morrer ali, e vai ressuscitar depois do Isaque. Eu fico tentando entender, irmãos, por que tem gente que na hora que começa a pressão, ela com todo respeito esmurece. Aí é que ela deveria continuar demonstrando mais fidelidade ainda para Deus. Só Deus sabe, às vezes, a luta que você está passando no seu casamento, irmão. Eu não estou falando para você que você tem que consentir com o erro do seu esposo ou da sua esposa. Não estou falando disso. O que eu estou querendo que você entenda é que quando você tem essa parte do fruto, você demonstra fidelidade até os 49,950 do segundo tempo. Não é porque eu estou sendo afligido que eu vou esmorecer. E se foi Deus que está provando a minha fidelidade? Você acha que é normal, irmão? Você é um camarada que trabalha muito, que é um camarada honesto, passar essa luta financeira que você está passando? Você acha que é normal? E se for o período que Deus está querendo provar que se você tem ou não esse fruto aí, que é fidelidade? Você acha que é normal, irmão? Você passar um período, parece que está sendo aquela turbulência,
é problema atrás de problema, aí quando não é financeiro é saúde, quando não é saúde é família, você acha que é normal, irmão? Você não consegue perceber que às vezes Deus está até nas tempestades? Você que está doente aí, pô, você sempre se cuidou, irmão, você sempre foi uma pessoa que sempre fez tudo certo. Você acha que é normal? Meu irmão, eu vou dizer a mais pura sinceridade para você. O Abraão, ele estava diante de uma situação, ou ele demonstrava fidelidade e subia de nível diante de Deus, ou ele demonstrava infidelidade e pararia no que tinha. Mas aí agora, olha o que tem, ó. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Atenção agora, porque agora sei que o que, igreja? Peraí, mas Deus não saberia de outra forma? Mas para Deus saber se você é fiel ou não, às vezes ele te prova, irmão. A Bíblia diz que Jesus passou por todas as provações, ele foi tentado em tudo. O que é tentado em tudo? Dinheiro. Tem gente que é fiel, mas mexeu com dinheiro, ele passa até por cima da mãe dele, irmão. Sério? Eu vou falar uma coisa contigo, irmão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Estou falando como homem de Deus aqui, irmão. Guarda o dinheiro até mofa. Jesus foi provado na parte da questão de mulher, irmão. Com certeza, a Bíblia diz que foi tentado em tudo. Tem gente que é honesto no dinheiro, mas quando vê, sabe? Tem gente que não é dinheiro nem mulher. Isso aí ele se guarda, dinheiro, mulher, homem, o que for. Mas quando pisa no calo dele, ele não passa, não. Ele vai partir para cima, vai xingar até o fel, irmão. Eu poderia citar outras coisas. Orgulho. Tem gente que, às vezes, a fidelidade é provada no orgulho. Aí é que está agora a nossa mensagem. Até que ponto nós estamos demonstrando fidelidade a Deus? Fidelidade a Deus e fidelidade às pessoas. Você é fiel ao seu patrão? Se o seu patrão chegar hoje para você e falar assim, seu patrão, ou um exemplo, ô Zezé, ô Zezé, você sempre foi fiel aqui à empresa, você nunca fez coisa errada nenhuma, você vai falar para ele o quê? Não estou falando de coisa que já passou. Não estou falando de coisa que já passou. Já passou, já se arrependeu, não deixa ninguém te acusar. Mas e se alguém chegar para você e aí, você sempre foi fiel para mim? Tem apologético aí pregando que perdão, você não precisa trair, não precisa pedir perdão para ninguém. Tem hora, meu irmão, que eu falo a verdade contigo. Se você for olhar essas coisas aí, ó, dá vontade, ó. Nossa, sério? Quem aqui, por exemplo, quem aqui é um mecânico? Quem aqui é um mecânico? Mecânico. Tem algum mecânico aqui? O meu amigo lá é mecânico. Mecânico de carro, meu amigo? Máquina. Se o senhor vê um outro mecânico de máquinas fazendo serviço, aquelas cacas, aqueles negócios, não dá vontade de até mudar de profissão? Seja sincero. Imagina. Tem alguma irmã que trabalha com cabelo aí? Cabelo? Tem alguma irmã que trabalha com cabelo? Todas vocês vão sem cabelo para o trabalho? Tem alguma irmã que trabalha no salão? Beleza? Tem alguma que trabalha? Manicure? Ninguém. Minha irmã, vocês não trabalham com isso, não? Tem alguma irmã que trabalha, por exemplo, com comércio aqui, com vendas? Alguma irmã? Quando você vê um outro comerciante, uma outra comerciante, vendendo coisa lá, irmão, mais caro, fazendo aquele serviço ruim, não dá vontade de mudar. A pessoa fala assim, rapaz, acho que é melhor eu caçar outra coisa. De vez em quando, olha para mim, vê cada asneira saindo de cima do altar, irmão. E eu falo assim, como é que tem gente que ainda escuta isso? Fidelidade é uma parte do fruto do Espírito que só pratica quem tem fé.
E olha o versículo 18. E em tua semente, Abraão, serão benditas todas as nações do que, igreja? Porquanto obedecestes a minha... Olha aqui para mim. Hoje nós temos a bênção. Sim ou não, gente? Porque Jesus veio, a gente sabe. Mas também porque o Abraão demonstrou fidelidade. Meu irmão, sabe o que eu entendo com isso? É que se nós demonstrarmos fidelidade para com Deus e para com o próximo, olha aqui para mim, além de Deus fazer com que a gente suba de nível, Deus sempre abençoará aqueles que estarão, meu irmão, envolvidos na nossa vida. Amém, igreja? Mas olha para o pastor, são duas coisas que nós ouvimos aqui hoje. Eu tenho que praticar bondade e também o que, igreja? Fidelidade. Aplauda Jesus bem forte.